Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos, não te deixarás cair. Quem a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sobre a tua destra está. Nem de dia, nem de noite, só o lua ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Vamos adorar o Senhor. Graças e paz. Momento único e maravilhoso estarmos juntos para adorar o Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável diante dele. Aleluia. Como um sacrifício vivo, santo e agradável, venho minha vida, cada manhã oferecer minhas orações, súplicas e gratidão continuamente diante de ti. Como sacrifício, cante a ele. Como sacrifício vivo, santo e agradável, venho minha vida, cada manhã oferecer minhas orações, minhas súplicas e gratidão continuamente diante de ti. Vamos pedir para que o Senhor venha. Vem, Senhor, vem, Senhor, derrama sobre mim. Precisamos do teu Espírito e poder sobre o altar, não se apagará, minha vida arderá continuamente. Vem, Senhor, vem, Senhor, derrama sobre mim do teu Espírito e poder sobre o altar, não se apagará
minha vida arderá continuamente. Sim, Senhor, minha vida arderá continuamente em adoração, Senhor. Minha vida arderá continuamente. Sim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Deus seja louvado para sempre. Aqui estamos, em mais um domingo, para celebrarmos a Deus, lhe bendizer o nome. Pena que não estamos podendo ainda fazê-lo presencialmente, mas é uma circunstância, é uma travessia que estamos fazendo. Espero que façamos com toda segurança. A graça de Deus certamente nos habilitará a isso. Penso que o domingo de vocês está sendo bom. Participaram da aula da EBD, pelo modo como ela está podendo ser apresentada? Espero que sim, e que tenham sido abençoados. Nós estamos aqui nesse tempo para adorar a Deus e para ter um tempo com sua palavra que certamente nos abençoará, nos edificará, nos ajudará a fazer com segurança essa travessia. Para essa reflexão que venho trazer, tem um texto que eu quero fazer a leitura dele neste momento. O texto a que me refiro é Gênesis 45, verso 1 ao 8. Escutemos então. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos por haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Destaquemos essa expressão de José. Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face. Novamente aqui a expressão, Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Vocês sabem que normalmente, quando perguntamos a alguém como vai, não raro esse alguém responde que vai conforme as circunstâncias o permitem. Que são circunstâncias? Neste caso e noutros mais. O que a gente entende como sendo circunstâncias? Na verdade,
Sempre que falamos de circunstâncias, falamos de um conjunto de situações, geralmente adversas, hostis, que nos envolvem, que interferem no rumo para onde andamos, interferem no ritmo em que andamos. Mas uma pergunta interessante: deverá sempre ser assim? É inevitável que as circunstâncias ditem a direção para onde andar e ditem o ritmo em que devemos andar? Será isto sempre inevitável ou podemos evitar que sejamos assim controlados pelas circunstâncias? Eu quero dizer que é possível, sim, que nos sobreponhamos às circunstâncias, quaisquer que sejam essas circunstâncias. Podemos, sim, nos sobrepor a todas elas, quaisquer que sejam, repito. Esse texto que eu li está no contexto da história de José, o popular José do Egito. A história de José é uma história muito fascinante. De tantas histórias fascinantes que temos na Bíblia, certamente essa história se destaca entre as demais. Essa história, o percurso dela descreve uma trajetória marcada por episódios dramáticos até. Como é, então, a história de José? Sabemos, então, que ele era um homem, um rapazinho, digamos, de sonhos, de muitos sonhos. Os sonhos de José, que ele teve a iniciativa de compartilhá-los com seus pais e seus irmãos. Esses sonhos deixaram seus pais e seus irmãos espantados. Mais do que espantados. Nem tanto seus pais, mas principalmente seus irmãos, não ficaram somente no espanto com os sonhos de José. Passaram a ser hostis a ele. Desenvolveram, então, uma postura de inveja contra ele. E essa inveja e essas atitudes hostis dos irmãos de José para com ele chega a um ponto alto quando, numa determinada situação, José foi enviado por seus pais a levar mantimento para os irmãos que então pastoreavam as ovelhas da família, e para que José também soubesse, trouxesse notícia dos irmãos como eles estavam no campo pastoreando aquelas ovelhas. José foi avistado ainda ao longe pelos irmãos, que disseram, num tom de ridículo: lá vem o sonhador mor. Mas eles não ficaram somente nessa atitude hostil e ridiculizadora de José. Eles intentaram um plano para eliminá-lo. A ideia, então, era matá-lo e inventar, então, uma narrativa que seu pai ficasse pensando que ele havia sido devorado por uma fera. Eles pensaram assim, mas um dos irmãos quis amenizar a situação e combinaram então que José fosse lançado em um poço que havia ali, nos arredores onde eles estavam. Concordaram então em que isso fosse feito assim. O irmão que trouxe essa ideia intentava, em um momento posterior, tirar José daquele poço e preservar por esse modo sua vida. Com efeito, mais tarde, ele foi sim retirado do poço e fora vendido
por coisa de 20 moedas de prata a uns mercadores que passavam por ali. Aqueles mercadores então levaram José e venderam-no a um oficial da corte de Potifar no Egito. Um detalhe interessante. Você encontra ao longo do registro bíblico que Deus estava com José em todas as situações. Na casa de Faraó, na casa de Potifar, José então se destaca pela habilidade, dedicação, zelo com que realizava as tarefas que eram a ele atribuídas. Esse seu zelo, essa sua dedicação, chamou a atenção de Potifar, seu senhor, que o encarregara de tudo naquela casa. José, então, se torna um mordomo principal naquela casa. Mas surge, então, uma situação difícil para José. Ele passa a ser assediado, imagine por quem? Pela esposa de seu senhor Potifar. Esse assédio, então, se torna intenso e José, então, procurava fugir desse assédio por todos os modos. E um detalhe a ser ressaltado aqui. José, fugindo daquele assédio, dizia: longe de mim pecar contra Deus. Percebam aqui que estamos detalhando essa postura de José. Todo pecado é sempre uma ofensa a Deus. Mesmo aquele pecado onde haja ofensa a tantas pessoas quantas estejam à volta de quem peque. O pecado é mais do que uma ofensa a pessoas. O pecado é sempre uma ofensa a Deus. E José tinha esta consciência. E isto fazia que ele fugisse de toda ação pecaminosa. Mas a intensidade do assédio fez com que José fosse caluniado. E como consequência da calúnia, ele fora parar na prisão. Mas na prisão, José não mudou a sua postura de homem digno, temente a Deus e correto. E essa sua postura chamou a atenção do chefe, então, dos carcereiros ali. E ele chama a atenção do carcereiro, que passa, então, a lhe dar incumbências ali dentro daquela prisão. José era uma pessoa que se distinguia de entre os demais prisioneiros. Ocorreu um episódio interessante que 2 dos prisioneiros tiveram um sonho e eles procuraram a interpretação daquele sonho e nessa procura de quem interpretasse seus sonhos chegaram a José, que prontamente lhes interpretou os sonhos e esses sonhos se cumpriram plenamente dentro do tempo que já estava subentendido no sonho interpretado por José. José disse então àquelas pessoas de quem ele interpretara o sonho que não se esquecessem dele, o que de pronto não aconteceu. Passado um tempo, Faraó teve um sonho também, não 2 sonhos. E Faraó então convocou todos os sábios do Egito para que interpretasse aqueles seus sonhos e ninguém daqueles sábios foi capaz de interpretar os sonhos de Faraó. Diante dessa situação é que aquele prisioneiro de quem José havia interpretado o sonho se lembrou, aí fez menção de José, aquele prisioneiro. Faraó, então, ciente disso, mandou que José fosse trazido à sua presença, e José, então, é preparado e é introduzido à presença de Faraó. José ouve, então, os sonhos que Faraó tivera.
E José declara que Deus, então, daria a interpretação daqueles sonhos. E José, então, interpretou os sonhos de Faraó. Aquele sonho indicava um grande e grave problema que ocorreria no Egito. José não ficou somente em identificar e revelar a Faraó o problema que haveria. Ele indicou também uma solução. Depois de haver revelado o sonho em detalhes, José disse a Faraó que ele procurasse um homem sábio para que conduzisse as questões naquele momento, naquela situação de crise que adviria, e que então esta pessoa conduzisse as coisas, e assim aquela travessia seria feita. Diante desta fala de José, Faraó conclui que era José o homem sábio, o homem capaz, que deveria ter a incumbência de conduzir, então, as questões naquele momento de crise, para que não houvesse uma perda total. A história, então, é essa. Por esse modo, então, é que José chega à posição do que seria um primeiro-ministro, e ele assume, então, a governança do Egito e desenvolve, então, uma estrutura de governo, um controle total sobre a produção e a economia toda do Egito, e era por esse modo que a crise seria solucionada. Em síntese, a história de José vem até esse ponto. É já no contexto da crise, 2 anos já decorridos da crise, quando seus irmãos vêm ao Egito em busca de provisões, e então, numa dessas vindas de seus irmãos, é que nós temos este episódio, esse momento aqui do texto lido, quando José se dá a conhecer a seus irmãos. A narrativa que seu pai tinha é que ele havia morrido, sendo devorado por uma fera. Os irmãos, é claro, sabiam que aquela narrativa não era verdadeira. Eles bem sabiam que haviam vendido José como escravo para o Egito. E agora eles estão diante de José, que é um governante, primeiro-ministro do Império Egípcio, o que era um dos principais impérios de então. E José, percebam, em nenhum momento ele admite a questão das circunstâncias, ditando sua postura, seu comportamento. Aquilo que se tinha como fato dele ser vendido como escravo, ele diz que foi Deus quem trouxe ele. Deus é quem o havia trazido ele para aquele momento, para aquela circunstância. José, então, paira, sobrepõe-se à circunstância. É assim que nós podemos. Essa história nos traz muita inspiração. Nós, em nossa vida, atravessamos situações adversas. O que faz a diferença? A diferença é o nosso posicionamento em Deus. Há uma frase conhecida que diz que se você não pode mudar as circunstâncias, mude de atitude para com as circunstâncias. Nós vivemos, então, em nosso país, não só nosso país, mas no mundo todo. A sociedade e a igreja, é claro, vive esse momento de tanta adversidade. Essa circunstância tão adversa não deve, não precisa direcionar o nosso rumo. Não precisa
direcionar, medir o ritmo do nosso andar. Prossigamos olhando para Deus, prossigamos caminhando firmemente. A diferença vai ser sempre você ter Deus consigo. Deus estava com José. Há um episódio na vida de Paulo muito interessante e que vale a pena ser lembrado aqui. Paulo estava em um navio naufragando, um navio à deriva. Com Paulo estava naquele navio um número grande de prisioneiros. Ele estava indo de prisioneiro em Cesareia para Roma. E naquele navio à deriva, naquele navio naufragando, o desespero havia tomado conta dos prisioneiros e da tripulação, inclusive. Mas veja que Paulo, um prisioneiro, se levanta naquele navio com altivez, com firmeza, e dirige uma palavra de orientação, dirige uma palavra de encorajamento, não só aos presos, mas particularmente à tripulação do navio, dizendo: olha, não tenham medo, porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, o anjo desse Deus esteve comigo. Percebam, Paulo faz menção de um Deus de quem ele é. Paulo faz menção de um Deus a quem ele serve. E esse Deus, então, estivera com ele e lhe dera uma mensagem. E é a partir, então, desta mensagem que ele tem de Deus que ele se levanta para dar uma palavra de encorajamento. Assim, nós nos posicionamos diante das situações adversas. Aproveito nesse momento para deixar com você uma palavra de encorajamento, desafiando-o a sobrepor-se às circunstâncias. Eleve-se para bem acima delas, sejam quais forem essas circunstâncias. Eleve-se. A graça de Deus é mais que suficiente. No livro do profeta Abacuque, permita-me lembrar um episódio tão conhecido. O profeta ali levanta possibilidades as mais dramáticas que ocorressem ali. E o profeta diz: eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Deus fará os meus pés como os da corça. Veja então, Deus me fará andar altaneiramente. Isso é Deus quem faz. É bom estar com Deus nesses momentos. Prossigamos. Vai passar. Está passando. Hoje é o segundo domingo que nós estamos podendo nos reunir. Mas logo passará. Não vamos aqui antecipar um tempo. Vamos estar acatando, repito, as orientações, o direcionamento das autoridades públicas constituídas por Deus para controlar a ordem social, e a gente sabe isso pela Bíblia. E é claro, estejamos atentando também para as autoridades da nossa igreja, da nossa denominação, repito, acatando as orientações advindas do Conselho Geral, na palavra que, inclusive, com frequência está sendo veiculada por parte do presidente do Conselho Geral da nossa igreja. Deus nos abençoe, a paz do Senhor, bom domingo, Deus seja louvado para sempre, nos encontraremos logo. Amém.